Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui neste dia ministrar uma palavra do Senhor ao teu coração. E antes de começar, gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Deus, tu sabe a pessoa que precisa, tu sabe o coração que sente, que necessita. Tu conheces, ó Deus. Venho a ti então pedir, fala com teu povo, fala com teus filhos, fala com tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu estava trabalhando e veio ao meu coração esta palavra. E esta palavra que veio ao meu coração, em toda a Bíblia você vai ver que conforme o lugar, conforme o que era necessário, era pregado. Se há muitas pessoas que tinham problemas de amar, Paulo, como em Coríntios, vai e fala sobre o amor, prega sobre o amor, dá exemplo sobre o amor. Conforme as pessoas vão tendo dificuldade em algo nas vossas vidas, em alguma área da vossa vida, Jesus vem com tua palavra e prega sobre aquilo. E prega sobre o que deve ser feito para melhorar. E prega sobre o que deve ser feito para que isso não passe daquilo ali para pior. Mas ele prega não somente pregações homocêntricas, ou seja, aquilo que o homem precisa fazer, ele faz e acabou. Não, ele prega uma palavra vinda de Deus. Dá o exemplo do Pai e instrução, mensagens cristocêntricas. Ou seja, nada podemos fazer, nada fazemos o suficiente que resolvam todos os problemas. Mas aquilo que não conseguimos resolver, Cristo nos mostra um caminho que Ele consegue. Amém? Cristo nos mostra um caminho, como se fosse um remédio, para que aquilo que não conseguimos, Ele consegue resolver por nós. Amém? E Cristo sempre nos ensinou isso. A mensagem que eu quero trazer hoje chama-se Desconstrução Egocêntrica e Hierárquica do Homem. A paz do Senhor, irmã Marley. Que Deus abençoe a vossa vida. E com esse texto base, eu vou usar Mateus, capítulo 23, versículo 11, onde diz assim: Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Aqui Cristo, na sua palavra, onde Mateus descreve, aqui Jesus estava censurando os escribas e os fariseus pelo que eles queriam, pelo que eles faziam, pelo que eles colocavam, o jugo que eles colocavam sobre as costas do povo, sendo que nem eles mesmos davam conta de cumprir tais mandamentos, tais jugos, tais pedidos, né? Viviam severamente pela lei e falavam que o povo também tinha que viver, quando por muitas vezes até eles mesmos estavam cheios de pecados, mas não queriam demonstrar ao povo, não queriam se submeter à humildade. E é o que vamos falar hoje. E quando Cristo vem aqui, em Mateus 23, versículo 11, ele diz assim: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Ele está dizendo assim, não é
aquele que tem mais dinheiro, não é aquele que tem poder hierárquico, não é aquele que tem, como se diz, um nome. Não. Cristo aqui nos ensina que para entrar, que para ser maior, que para ser melhor, que para ser o primeiro, ele aqui está falando, mas o maior dentre vós teria que servir e não ordenar e não fazer. Cristo por muitas vezes nos deu exemplo de humildade, quebrando a hierarquia humana de uma tal forma que naquela época as pessoas, e até mesmo hoje, as pessoas se colocam, vamos supor, capitão, tenente e subordinado, por exemplo. Mas no reino dos céus, Cristo nos ensina, e até mesmo um contribuinte aqui para a nossa terra, para onde vivemos, para a estadia nesta terra, Cristo está falando que o maior dentre vós tem que servir. Ou seja, na hora que ele acha que ele está em cima, para o ego hierárquico, não tomar a pessoa, não tomar o coração da pessoa, os pensamentos da pessoa, que ela que tem que ser servida sempre, que ela que tem que exigir dos outros sempre, que ela tem poder, que ela pode, que ela faz, que ela manda. Cristo está dizendo não. E aqui em Lucas, capítulo 14, do versículo 7 ao 11, ele vai nos ensinar um pouco mais sobre isso. Lucas capítulo 14, versículo 7. Respondendo como os convidados escolhiam os primeiros lugares, quer dizer, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-se mais para cima, ou senta-se com cadeiras mais, vamos se dizer, melhores, né, de destaque. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, ou seja, vai ter honra diante dos convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No capítulo de Mateus 23, onde eu acabei de ler, depois do versículo 11, no versículo 12 do capítulo 23 de Mateus, também diz essa palavra aqui: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É a mesma palavra. Aqui Cristo nos mostra que por muitas vezes, até mesmo no meio cristão, as pessoas estão se enganando. As pessoas estão inchando o seu próprio ego, a sua própria carne, inflando, se contaminando daquilo que os olhos podem alcançar, podem enxergar, do dinheiro, da fama, dos destaques,
para que sejam ovacionados, para que sejam adorados por outros homens. Mas Cristo aqui, ensinando com simplicidade, para que todos entendessem, ele estava dizendo: olha, você que escolhe o primeiro lugar, ou você que escolhe as melhores coisas para si, para o seu ego, tem pessoas que merecem muito mais do que você. E talvez chegue um dia que chegue uma pessoa que te fale a verdade nos seus olhos, que te fale a verdade no seu rosto e diga: você não é digno. Há outros que trabalham mais do que você, há outros que merecem mais do que você. E é por isso que a Bíblia nos ensina a agradecer por tudo que temos, por tudo aquilo que Cristo nos deu. E não agradecer por aquilo que pedimos e depois ganhamos, aí vamos agradecer, não. Sabe por quê? Eu tenho aprendido na minha vida que aquilo que temos, 99% das vezes, fomos aquilo que escolhemos para nós. Foram atitudes nossas que nos levaram em determinados lugares que estamos. Foram atitudes nossas que fizeram ter o que temos. E quando temos aquilo, não satisfeito, ainda reclamamos. Fala: não é isso que eu queria aquilo. E quando chega naquilo, quando você alcança aquilo que almejava, você não satisfeito, reclama de novo. E começa um ciclo, um vício de nunca estar satisfeito. Você quer sempre inchar o teu ego, se sentir bem com o que você quer. Já ouviu aquela expressão, olhar para o seu próprio umbigo? E por muitas vezes, os ímpios e até mesmo as pessoas de dentro da igreja, as pessoas do cristianismo, têm se idolatrado, têm usado a hierarquia como instrumento para fazer o que estão abaixo de escravos. E em toda a Bíblia, Jesus nunca apoiou isso. Jesus nunca apoiou um reino crescer um reino nas costas de escravos. Fazer o reino se expandir nas costas de escravos. E hoje temos visto isso com tanta frequência. E a Bíblia diz que naqueles dias a tecnologia se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Veja o governo ao qual estamos vivendo. Governo da mão de homens. E muitos preocupados com fulano vai ganhar, com ciclano vai perder, com aquilo outro. Preocupado com homens. E não preocupado com o reino, não preocupado com aquilo que Deus nos ensinou. Preocupado com tanta coisa e esquece de entregar a sua vida ao Senhor. Como a palavra de Deus diz, confia no Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas o problema é que o homem, por muitas vezes não satisfeito, ansioso demais, egoísta demais, tem tomado suas próprias medidas, tem feito seus próprios caminhos, seus próprios deleites. E estão aonde estão. E a Bíblia vai nos declarar
do que se queixa o homem de seu próprio pecado? Por muitas vezes estamos aonde estamos por causa de nós mesmos, de nossas atitudes, e ainda queremos reclamar com Deus. E aqui Cristo está ensinando, não importa o grau hierárquico que você tenha. Sente-se sempre no último lugar. Sirva aos outros primeiro. Porque a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a desestabilizar dentro de si o ego, o egoísmo, a arrogância, o seu achismo de que tudo tem que ser para você. Você começa a enxergar as pessoas com mais humildade. Você começa a enxergar as pessoas com mais amor. Você começa a enxergar as pessoas, começa a enxergar as necessidades delas. Começa a se dispor por elas. Olha, meu amigo, quer uma ajuda? Olha, minha amiga, quer uma ajuda? Você começa a se tornar outra pessoa. Em Mateus 15, diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 21, nos diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, ou seja, não lhe respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Essa palavra onde Jesus parece humilhar aquela mulher, quando ela estava vindo atrás de Jesus, suplicando-lhe ajuda, porque sua filha estava endemoniada. Os discípulos disseram: Senhor, já que o Senhor não vai dar atenção, fala para ela ir embora. Manda ela sair. Um egoísmo na visão dos discípulos, que ainda não estavam enxergando o verdadeiro propósito de Cristo. E Cristo, no particular com eles, disse assim: olha, eu não vim para as pessoas sãs, ou seja, eu não vim para as pessoas que não têm problemas. Eu vim a este mundo para os enfermos, para aqueles que têm problemas. E ao público, no público, quando ela veio e adorou novamente ele disse assim: olha, não é bom que os cachorros, ou seja, chamou ela de inapropriada, que ela não pertencia à aliança
de Deus com o povo de Israel. E quando Jesus fala assim que não era bom que os cachorros pegassem o pão dos filhos, ou seja, Cristo estava falando, olha, eu sou o dono do mundo. E minha aliança é com o povo de Israel. E minha aliança é com determinado povo. Esses são os meus filhos. Estes são os filhos de meu pai. Mas Cristo não estava falando isso com egoísmo. Ou porque ele, na hierarquia, era o Senhor dos senhores, não. Cristo estava observando a fé. E às vezes é isso. Às vezes tem pessoa que passa uma tempestade tão pequenininha, passa um vento tão pequeno, e é como as ondas do mar. A fé vai, a fé volta, a fé vai, a fé volta. E nunca estão firmados na rocha que é Cristo. Nunca estão firmados na promessa que é Cristo. Nunca estão firmados que Cristo vai mudar a sua vida, vai mudar suas condições. E continuando aqui, ela disse, sim, Senhor, eu sei. Eu sei que eu não pertenço à herança. Eu sei que eu não pertenço à aliança de Deus com o povo de Israel. Eu sei que eu sou suja. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou nada. Mas, Senhor, até os cachorrinhos, até os inferiores, até as pessoas que não pertencem a essa aliança não têm vida, não têm sentimentos. Essas pessoas também não se angustiam. E por quantas vezes você acha que não é filha porque cometeu algo errado? E se sente angustiada, deprimida, com depressão, com tantos problemas na cabeça, começa a se excluir das pessoas, começa a se excluir do mundo, se sentindo suja, se sentindo inútil, se sentindo de mal a pior e dizendo, eu não sirvo para nada. Mas olha só o que Cristo falou para ela. Versículo 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aqui neste tema onde eu digo a desconstrução egocêntrica e hierárquica, esta mulher nos demonstra o que combate o ego é a humildade. E em questão da hierarquia, ela se humilhou tanto que naquele momento da onde ela estava, ela cresceu. Lembra o que Jesus disse? O maior dentre vós tem que servir. E Cristo a serviu. E a partir daquele momento, Cristo viu tamanha fé e tamanha humildade. Falou assim, eu sou uma cachorra.
Desculpa a expressão da palavra, é o que a palavra da Bíblia diz. Sim, Senhor, eu sou um animal. Eu não presto. Mas, Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Senhor. Mesmo o Senhor não querendo ser o meu Senhor. Mas das bênçãos que o Senhor tem para o povo de Israel, dessa aliança que o Senhor tem para este povo de Israel, será que eu não posso nem ficar com as migalhas? E migalhas, irmãos, por muitas vezes são pedaços, farelos, que caem no chão. E às vezes ninguém está prestando atenção naquilo ali. Ninguém tem coragem de meter a mão no chão, pegar a migalha, pegar o farelo e comer. Ninguém. Mas por causa da necessidade de alguns, por causa das dores de alguns, esses se humilham tanto que já não se importam mais com a vergonha, não se importam mais com, como se diz, o moralismo ou a ética ou a higiene humana, que eles abaixam, eles se humilham e pegam as migalhas do chão para comer. E às vezes o que o povo de Deus e o mundo não tem compreendido é isso. Por isso há tantas pessoas dentro e fora da igreja, um querendo matar o outro, com palavras, com olhares, excluindo-os de suas vidas, excluindo relacionamentos, quando na verdade Jesus amava estar entre as pessoas. E Jesus sabiam que eles eram pecadores. O único momento que Jesus vivia sozinho era quando ele se retirava para orar. Ele resolvia seus problemas internos. Ele conversava com o Pai, pedindo orientação do que deveria ser feito. Ele buscava direto da fonte. Para que fosse feita a vontade do Pai, assim como a Bíblia descreve, assim como Jesus fala. Não vim eu fazer a minha vontade, mas sim a vontade de meu Pai. Mas a partir do momento que Jesus saía do secreto, Jesus ia para o meio da multidão. Jesus ia ensinar a multidão. Jesus ia ensinar o amor, como amar, como não odiar, como se humilhar. Como agregar valores para si. Jesus ensina. E é por isso que esta mulher alcançou vitória. Ela queria uma coisa para ela, mas não diretamente, indiretamente. Porque o que ela necessitava não era para ela, era para a filha dela. Às vezes temos que deixar as nossas vontades para socorrer o próximo. Para socorrer aquele que está logo à tua frente. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Socorro o necessitado. Ah, irmão Alex, mas fulano me fez mal. Ciclano me fez mal.
Lê. Procura na Bíblia, abre a Bíblia, não deixa ela só de enfeite na tua casa, mas lê. Onde Jesus tomou um tapa no rosto. Ele, sendo Deus, não revidou, mas agiu com humildade, ou seja, esvaziou-se de si mesmo, esvaziou do seu ego, esvaziou da tua vontade, do teu querer, para ensinar humildade, desconstruindo a ira, o ego do homem. Ele virou a outra face. E ainda pregou para aquele desviado. Ainda pregou para aquela pessoa que ainda bateu no rosto dele. E com amor. Não estou dizendo que você tem que deixar alguém bater no teu rosto, não. Estou dizendo o seguinte: despreze a raiva, o ódio. Despreze o egoísmo. Despreze as coisas que te prendem a um patamar tão baixo, não fazendo você alcançar as maravilhas de Deus na sua vida, que não deixam você alcançar o que Deus tem para a sua vida. Às vezes muitas pessoas não alcançam bênçãos por falta de perdão, por falta de perdoar. Tem pessoas que muitas vezes não alcançam bênçãos por acharem que são dependentes de si, que os outros têm que fazer para você, que as pessoas têm que olhar para você, que as pessoas têm que te obedecer. Não. Cristo, naquele momento que ele levou o tapa, aquela mulher naquele momento que se humilhou, aquelas pessoas que estavam escolhendo os melhores lugares, tudo que Cristo ensinou foi que com a humildade você muda a trajetória da tua vida. Você muda o cenário de destruição. Você muda o cenário de ira, de raiva. Você dorme bem, você come bem, você vive melhor. Porque você não fica acumulando ira, raiva, mágoa, egoísmo, com a mente e a intenção de eu vou chegar lá em cima e vou pisar em quem está embaixo. João 13. Vamos ler o que João fala. João 13, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, aqui João já está confirmando que antes de Jesus ser crucificado, Jesus já tinha amado todos inteiramente de si. E aqui ele diz, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus.
levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingindo, ou seja, com que estava vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, mas compreenderá depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? No capítulo 13, Jesus já sabendo do que havia de acontecer, Jesus já sabia que o inimigo estava já arquitetando, já tinha tomado o seu posto, já estava de prontidão. No versículo 4 do capítulo 13 de João, fala que ele tirou suas vestes. Por muitas vezes, nós, cristãos, dentro dos templos e fora dos templos, e até mesmo para você que não é cristão, mas caiu nesse vídeo, preste atenção no que Deus está dizendo. Por muitas vezes você vai ter que tirar suas vestes. Mas o que é isso que você está falando, irmão Alex? Por muitas vezes você vai ter que se despir daquilo que o teu coração, que o ego de sua pessoa está se inchando. Se é um cargo na igreja, peça ajuda, ore, busque sua autocorreção. Teve uns dias que eu vi uma pessoa dizendo assim: olha, eu sou missionária. Olha, eu sou isso. Olha, eu sou aquilo. E essa pessoa estava falando isso com o propósito de querer efetuar um trabalho dependendo do outro. Como assim? A pessoa queria uma coisa e ela demonstrou seu cargo, falou assim: eu sou missionária. E hoje em dia, muitas vezes, dentro da igreja, até mesmo fora da igreja, estão copiando as pessoas de dentro da igreja que dizem ser cristãos, estão copiando as pessoas do mundo. Donos de altas empresas, de empresas numerosas, lucrativas, dizem: eu sou o dono, eu sou o gerente, eu sou isso, faça isso para mim. E o que eu percebi nessa pessoa é que eu falei: Jesus é contra isso. Imagina só se eu chego no mercado e falo assim: olha, eu vou passar essa compra, mas eu sou pastor.
Mas eu sou sacerdote. Mas eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou padre. E eu não vou pagar por isso. Jesus nos ensina que você nunca, jamais, deve ganhar proveitos egoístas daquilo que o Espírito Santo te chamou para fazer. Eu até comentei com minha esposa. Eu falei, bem, eu não entendo, às vezes as pessoas perguntam qual é seu nome? Uma pergunta simples, por exemplo. Ah, eu sou pastor fulano de tal. E uma coisa que eu estava pensando comigo, e eu já tenho isso na minha cabeça já faz um tempo, que aonde você vai, você tem um nome. Meu nome é Alexander. E eu sou pastor. Não eu sou pastor Alexander Fulano. As pessoas querem se engrandecer, dizendo que é conforme o cargo está mais potencial, tem um potencial a mais espiritual. Tem uma espiritualidade a mais porque é pastor, porque é missionário, porque é isso, porque é aquilo. E não. Paulo nos ensina em Coríntios que somos o corpo de Cristo. Só que imagina se todo mundo for pé, aonde estará a mão? Então não faz nenhum sentido você querer, por motivos egoístas, se aproveitar dos outros com o cargo que o Espírito Santo te designou. Cargo que era para frutificar, era para edificar a igreja, era para edificar a vida do próximo. Você está usando para edificar os seus luxos, os seus costumes, os seus egoísmos. E pode ter certeza que Cristo não apoia isso. Cristo nunca apoiou. Cristo veio na terra como Senhor dos senhores, sendo 100% Deus e sendo 100% homem. Mas a Bíblia declara que ele se esvaziou de toda a tua glória, deixou a sua glória, deixou a sua riqueza. Mas Cristo não deixou sua identidade. E muita gente está pegando sua identidade para ganhar fama, glória e riqueza. Identidade que por muitas vezes não é nem tua, é o Espírito Santo que te concedeu. Identidade de pastor, identidade de obreiro, identidade de diácono, seja lá o que for. E aqui, enquanto Jesus estava lavando os pés dos discípulos, algo me chamou a atenção. Até mesmo Jesus já tinha se despido, ou seja, tirado a orla. Estava, vamos se dizer assim, como eu posso dizer, só de cueca. Não sei se naquela época existia cueca, não sei como é que era o nome. E de toalha, amarrado na cintura. E eu prestei atenção nesta palavra, porque até aquilo, até o pouco que Jesus tinha, Jesus usou aquele pouco que ele tinha em prol da vida dos outros, em prol a ensinar os outros, a edificar os outros.
Às vezes tem pessoas que estão reclamando: ó Deus, se o Senhor me der aquilo, ó Deus, se o Senhor me der uma casa, um carro, se o Senhor me der isso, você desvia, sabe por quê? Porque você não é fiel nem no pouco, quem dirá no muito. Você não sabe ser fiel em alimentar um pobre, um necessitado, você não sabe ser fiel em ajudar mesmo aquele que te ofendeu. Você não sabe ser fiel àquilo que Cristo te ensinou. E é por isso que muitas vezes você não sai da onde você está. Você não tira o pé da onde você está. Você não vai nem para frente nem para trás. E tudo vai dando errado, sabe por quê? Por causa do seu egoísmo, do seu egocentrismo. E Cristo ensinou. A toalha que Cristo tinha enrolado na cintura, ele usou para enxugar os pés do discípulo. O que ele tinha, ele estava usando para edificar a vida dos outros. Estava sendo fiel à palavra do Pai. Ele estava sendo fiel à ordenança do Pai, já sabendo que ele ia morrer. E por muitas vezes as pessoas sabem o que vai acontecer se fizer as coisas erradas e mesmo assim faz. E aqui ele ensina para Pedro, para terminar a palavra, que Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés. Falou: jamais que o Senhor vai me lavar. E Cristo estava falando assim: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo nos céus. Da parte de Pedro, o que eu quero dizer é o seguinte: o que deu para entender, pelo que o Espírito Santo me passou e veio ao meu coração, é que por muitas vezes as pessoas não querem ser lavadas. E eu não estou falando batizadas, não. Não é só isso, não. Por muitas vezes as pessoas não querem lavar a sua boca, lavar os seus olhos, lavar o seu coração. Não querem enxergar a verdade, não querem falar boas novas. Não querem lavar as mãos, a estender uma mão amiga. Não querem lavar os pés, a socorrer aquele que está caído. É onde Cristo fala: se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo no céu. E ao mesmo tempo, da parte de Cristo, o Espírito Santo me fez entender que Cristo já estava ensinando os discípulos a serem assim. Já estava ensinando que não é porque você tem cargo, que não é porque você tem tal coisa, que você é mais do que alguém. Não. Quanto maior você for, mais você tem que servir. Quanto mais Deus te der poder e autoridade, mais você tem que servir. Se Cristo te deu algo em sua vida, use aquele algo que Ele te deu para salvar outras vidas. Sirva ao reino dos céus. Pare de achar que o seu cargo te empodera de alguma coisa, que você vai usar o seu cargo para criar o seu reininho particular, que você vai usar seu cargo na empresa, que você vai usar seu cargo na igreja, que você vai usar seu cargo, aquilo que Deus te deu, para querer criar o seu reino pisando em cima dos outros, para querer criar seu pé de meia pisando nos outros. Irmão, vai chegar uma idade da sua vida que enquanto você está fazendo isso, enquanto é jovem, você acha que não precisa de ninguém. Mas vai passar os anos
Você vai ficando sozinho. Você vai ficando dependente de ajuda. E a vida cobra. É onde você começa a sentir medo. É onde você vê que nada do que você fez valeu a pena. Você começa a sentir desespero. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para te lembrar das coisas. Não tem ninguém estendendo a mão para você dizendo vamos juntos, vamos até o fim juntos. Você vai partir desta para melhor ou desta para pior sozinho. Sozinho. Amém? É isso que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Espero que Deus abençoe sua vida. O que eu passar daqui já não é do Espírito Santo, mas provém de mim. E a desconstrução egocêntrica e hierárquica do homem é isso. A desconstrução é desconstruir dentro de si. É mudar o ambiente onde você está. Como que faz isso? Sendo humilde, percebendo suas atitudes e corrigindo-as. Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Será que eu quero algo pra mim? Será que aquele irmão está precisando mais do que eu? Será que eu posso ajudar? Começa a observar. Começa a fazer a vontade de Deus. E você vai ver que a ajuda que você precisa às vezes não vem nem das pessoas. Vem diretamente do céu. Uma ajuda que às vezes ninguém pode te ajudar. Talvez uma cura. A cura de uma enfermidade que você tanto espera. Às vezes não vem nem dos médicos. Não vem nem de medicamentos. Vem direto do trono da graça de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar suas vidas. Fiquem com Deus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai e a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e as doces e divinas consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Fique com Deus, tudo de bom.